Deixa assim tudo. Agora já está gravando, então vamos fazer o seguinte, né? Eu vou marcar novamente na minha Google. Ah, não, olha, estão querendo me derrubar hoje. Me ouvem, gurizada? Sim. Ah, minha internet está absurdamente instável, de um jeito nunca antes visto na história desse país, eu acho. Voltando então, certo? A gente vai conseguir ter um pouco de aula. Então eu vou botar na minha Google Agenda, vai gerar um link, eu vou disponibilizar ele ali no Moodle, ele vai ficar permanente. Tá bem? Então, vamos dessa forma. Antes da gente entrar ali na parte do conteúdo, que eu passei para vocês, enfim. Assim, ó, lembra que já nas 2 semanas anteriores eu tinha falado da possibilidade, da minha intenção, de fazer com que esses nossos encontros assim fossem menos parecidos com aula propriamente dita, né? E mais uma troca de experiências, principalmente assim com pessoas que, nessa área que a gente está vendo, né, de empreendedorismo, que pudessem contribuir, tirar dúvidas com vocês, enfim, pessoas que sejam menos sala de aula, menos professor e mais galera que está no mercado. Para a semana que vem, eu convidei um amigo, né, para conversar com vocês. O nome dele é Samuel Ungarato. Ele foi coordenador, foi professor de empreendedorismo da Universidade Católica, é consultor do Sebrae, desta área também, de educação empreendedora, foi diretor, gestor do Escritório de Desenvolvimento Regional da Católica, gestor da incubadora da Católica, do CIEMSUL, e também diretor técnico do Parque Tecnológico, do Pelotas Parque Tecnológico. E eu convidei ele para conversar com vocês semana que vem, dentro desse contexto que a gente começou, né? Conteúdo que a gente começou semana passada, semana passada a gente falou especificamente do empreendedor, né? E dentro daquele texto que é do próprio Sebrae, né? Ser empreendedor, e mais numa comparação com aquele vídeo do William Kankwamba, né? Do TED Talks. E, e aí então eu o convidei, e semana que vem ele vai estar conosco, tá bem? O que eu acho importante, tá? Obviamente eu gostaria de ter bastante gente em sala de aula, né?
Isso seria uma valorização para a pessoa que vai, né, investir o seu tempo, conversar conosco. Uma oportunidade legal, importante, porque, além de tudo, ele é empresário, né, então pode trazer uma série de... Muito embora eu tenha encomendado uma fala com ele sobre comportamento empreendedor, mas ele vai trazer a sua história, e isso é bem legal. Né, ele é empresário, é dono de uma empresa, 2 empresas e mais sócio de mais uma outra. E além de toda essa experiência que eu falei para vocês, né, com startups, na incubadora, no CIEMSUL e no Pelotas Parque Tecnológico. E dali vai sair a nossa primeira avaliação, tá bem? Então, o que eu defini sobre a avaliação que eu disse que ia trazer para vocês? Nós vamos conversar com 3 pessoas até o final do semestre, tá? Enfim, né, dessa nossa PNP. E eu vou tentar encaixar cada uma delas em intervalos de 2 semanas. E aí, dessa forma, a gente vai ver empreendedorismo, vai ver inovação, vai ver planejamento empresarial. E também, dessa forma, eu carrego menos vocês de textos, né, para justificar a carga horária que tem que estar lá no final da PNP. Então, tudo certo? Posso marcar com ele, confirmar com ele semana que vem? Né, vocês veem algum problema? Eu acho que vai ser uma coisa bacana para que nós possamos ter visão de fora da academia mesmo, né, e fazer perguntas assim bem tipo, Samuel, e aí? Fluxo de caixa é importante mesmo? Marketing é tão importante? Tecnologia da informação e comunicação hoje, as redes também, são elas que definem sucesso ou não de negócio? E ele vai falar baseado na experiência dele, que é uma experiência bem legal. Tá? Então, ele tem a visão e a vivência dele, né, de como chefiando, gerenciando o negócio, e também tem a visão dele de fora, como consultor, e aquele que auxilia negócios novos, principalmente a nascer. Tá bem? Então, assim, é importante acompanhar a aula da semana que vem, porque é baseado nela que a gente vai fazer a avaliação. Tá? Então, não vamos precisar estudar absurdamente, tem que acompanhar aquilo e prestar atenção no que a gente vai conversar hoje. Tá? Lembrem que eu devo ter falado, se eu não falei, vou falar agora, no primeiro dia de aula, essa disciplina, essa PNP, não está aqui para complicar a vida de vocês. Muito antes, pelo contrário. Na verdade, para trazer uma nova perspectiva, que empreendedorismo é algo que pode estar na nossa vida e é positivo, pode ser, né, positivo para a nossa formação, e com certeza, quando ele é efetivado, no sentido de montar um empreendimento, ele é favorável, positivo para a nossa região, para a nossa instituição, para a nossa cidade. Certo? Vamos lá, então. Agora, vamos projetar a partir daqui. E uma outra coisa que eu vou fazer, né, tia, que eu ainda não tinha feito, eu vou ter que disponibilizar o link dessas aulas para vocês, né? Aqueles que daqui a pouco não puderem estar neste momento síncrono, que a gente chama. Eu não tinha me dado conta disso hoje, conversando com os colegas, aí é que eu me dei conta. Então, vou disponibilizar, vou pô-la num canal do YouTube, e aí, então, vou ter que criar um canal para mim, ativar um que eu já tinha, e aí posto lá e pego o URL e coloco no Moodle. Show de bola? Vamos lá, então. Gurizada, sobre a semana passada, peço que abram os microfones, tá? Se tiver alguma coisa assim. Sobre a semana passada, que a gente falou de empreendedor, do conceito mais atual de empreendedor, que, sob a nossa perspectiva, empreendedor se define por comportamento e não por uma profissão, né? Empresário é uma coisa, comportamento empreendedor é outra, né? O empreendedor, de forma geral, é visionário,
busca sempre liderança, é uma pessoa que busca independência, é comprometido, persistente acima da média, estabelece metas. Então, ele tem uma série de comportamentos que são típicos. E isso, não por mágica, mas por estudos, a soma desses comportamentos o leva a ter maior probabilidade de sucesso nas atividades que ele resolve fazer. Lembrando que empreendimento não é sinônimo de empresa também. Tá? Empresa é pessoa jurídica, CNPJ, que vai emitir nota, tá? Que visa lucro. Sobre essa conversa da semana passada, ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Ah, Diego, não entendi, não concordei, esses autores que tu usa, ou, acho que, enfim, ou, eu concordei, acho que é isso aí mesmo e tal, muito embora a maioria das pessoas ache que empresário é igual a empreendedor. Entendo esse silêncio como algo do tipo, não temos dúvida. Muito bem. Então, vamos lá. Aí agora, essas barbeiragens que eu faço são algo. Vamos de novo de janela aqui. Na tela de vocês, tem um slide APNP Empreendedorismo? Vão ter que me responder no microfone, que eu estou fora. Sim. Show de bola. Então tá. Olha só. Semana passada, então, a gente definiu, conceituou, e eu busquei explicar por quê, de que forma, o empreendedor não é mais visto como empresário. Tá? Mas eu sempre gosto de fazer um resgate histórico para a gente entender, porque se empreendedor foi sempre, ou durante muito tempo, foi igual a empresário, eram conceitos considerados iguais, sinônimos, isso não foi por acaso, né? Então, em algum momento, isso se confundiu. E aí, então, a nossa intenção hoje é passar por esses slides, que a gente não vai passar por todos, mas vai tentar entender um pouquinho de onde vem essa confusãozinha, para que semana que vem, quando nós falarmos com Samuel, nós consigamos identificar e saber de que tipo de empreendedor ele está falando. Tá? Então, assim, ó, cara, se a gente for olhar assim, ó, a palavra empreendedorismo, empreendedor, elas estão postas em muitos contextos, certo? Um monte de lugares que a gente abre, site, propaganda política, jornal, propaganda de canal aberto, propaganda de canal fechado de televisão. Seguido tem, né? Semana passada, agora, foi a Semana Global do Empreendedorismo, né? Então, estava bombando de eventos de empreendedorismo no mundo inteiro. Mais de 40 mil eventos no mundo inteiro, 180 países envolvidos. Aqui no Brasil foram 4.500, mais ou menos, 4.500 eventos, só tratando de empreendedorismo. Certo? Então, assim, ó, se fala sobre empreendedorismo e se fala sobre empreendedor. Tá? A gente gostando ou não gostando. Achando bacana ou não achando bacana. Acontece. Ponto e basta. Por enquanto, pelo menos, é quase que um mantra. Né? Então, se tem a ver com empreendedor, é algo que tende a dar certo. E de alguma forma, a gente viu semana passada que tem lá um fundo de verdade. Porque comportamentos empreendedores, ou seja, comportamentos vinculados à capacidade de agir, né, muito mais do que ter uma construção abstrata, que está só aqui dentro, o empreendedor é alguém que tem uma capacidade, uma característica muito importante, que é de conseguir realizar, de buscar realizar. Muito embora nem tudo que ele faça, óbvio, porque ele não é um ser sobrenatural, dê certo. Mas mesmo ali tem comportamento empreendedor, muitas vezes, porque errar e aprender com erro
é um comportamento empreendedor também. Mas então, Diego, vamos lá. Ok, se fala bastante nisso, e não é de hoje, certo? A gente vai ver num slide, que eu fiz um slide resumo, assim, para entender, né, de onde vem essa palavra empreendedor, palavra empreendedorismo, mas não é de hoje, tá? A palavra empreendedor, ela já existe há muito tempo, certo? E ela, durante muito tempo, ela teve vinculada a ganhar dinheiro, certo? Então, na tela aí, vocês têm uma citação de um pesquisador chamado Ronald Degen, e ele é um cara que é um americano que defende a ideia, tá aqui até o livro dele. Depois eu abro para a gente, para mostrar para vocês, mas ela tá aqui, né? Vocês estão enxergando bem num cantinho, provavelmente. Tá? Então, nesse livro aqui, Ronald Degen, que é empreendedor, empreender como uma opção de carreira, esse americano tem uma visão bem pragmática de que empreendedor ainda é, né, os estudos dele tendem para o aceite de que empreendedor é uma opção de carreira. Ser empresário ou não, certo? Então, empreendedor para ele é igual a ser empresário. Por isso que eu digo que depende muito da linha de pensadores que a gente usa. Este Ronald Degen aqui vai defender isso. Este senhor aqui, José Dornelas, não vai defender isso. Vai dizer que empreendedor tem a ver com atitudes. Este senhor aqui, Fernando Dolabella, também vai defender que empreendedor é uma questão de comportamento, de atitude. Então, eu vou mais por Dolabella e Dornelas. Contudo, o Degen tem um estudo bacana que ele vai buscar a origem da palavra empreendedor. E aí, então, isso, obviamente, a gente não precisa saber. Contudo, é importante não saber a origem em si, mas saber que na sua origem, na concepção, empreendedor era, né, do entrepreneur, né, e não é minha especialidade de falar francês, mas do francês antigo era igual empresário, certo? E quando é que surge essa figura do empreendedor? Com esse rapaz aqui, ó, que muitos já devem ter ouvido falar, no tal do Marco Polo. Tá? Quem foi Marco Polo? E o termo empreendedor foi cunhado, né, feito para aplicar nesse senhor. Marco Polo foi um cara que para uns era meio excêntrico, né, meio louco, mas para outros foi um grande desbravador. E foi ele que criou um caminho improvável entre o Ocidente, Europa e a China. E o Oriente, né, não só a China. E lá ele descobriu maravilhas. Né? Isso a gente está falando ainda na Idade Média, tá bem? 1300 e alguma coisinha. E esse senhor, né, que para uns tido como maluco e para outros tido como um gênio, esse senhor criou um caminho por terra, antes das grandes navegações, a gente está falando, né? Por terra, onde ele conheceu um mercado que ninguém conhecia no mundo. Onde tinham especiarias maravilhosas, né? Canela, por exemplo, temperos, seda, pólvora, como é que se fala? Porcelanas, né? Enfim, uma série de coisas que tinham lá do outro lado do mundo, que ninguém conhecia, e que ele se deu conta do seguinte: tchê, aqui onde eu vivo, ele é um veneziano, né? Então, né, atual Itália, esse cara vivia no centro do mundo, rico. Se deu conta do seguinte: tchê, se eu trouxer essas especiarias para vender aqui, eu vou ganhar dinheiro. E foi isso que ele fez. Monopolizou esse caminho, essa rota entre Ocidente e Oriente, e a partir dali, esse cara foi reconhecido como empreendedor. Por que será que ele fez esse caminho? Porque ele queria ver o bem da humanidade? Porque ele queria que os produtos orientais invadissem o mercado ocidental?
Não, ele fez isso em troca de dinheiro. Que, sob o meu pensamento, não tem pecado nenhum, tá? Mas empreendedor, esse termo foi cunhado, criado para ser aplicado nesse tipo de ação, nesse tipo de atividade. E essa é uma atividade, não sei se vocês concordam comigo, mas me parece bem lógica, que ele não fez isso por amor ao comércio. Ele fez isso por dinheiro, né? Sem problema nenhum. Empreendedor, então, nasce nesse contexto de que empreendedor é empreendedor porque visa dinheiro. Aqui eu tenho um apanhado que está neste livro do José Dornelas. Vocês veem na tela pequenininha, né? Alguém abre o áudio, por favor, e me confirma. Sim, tá a telinha pequenininha ali. Sim? Uhum. Beleza. Então, nesse livro aqui, o José Dornelas, que é Empreendedorismo Transformando Ideias em Negócios, o maior best-seller, livro mais vendido do Brasil em empreendedorismo, ele faz um apanhado de todas as aplicações do termo empreendedor que houveram desde 1300 aproximadamente até, né, a primeira metade do século XX, até 1950 aproximadamente. Vocês veem na tela aí agora? Porque isso a gente não vai precisar ficar olhando aqueles slides todos ali. Vejam só, se o termo empreendedor, tá, ele nasceu lá em 1300, como intermediário, que está ali posto, né, nessa timeline que eu desenhei para vocês, para aplicar em caras como meu Deus, volta, Marco Polo. Depois disso, ele teve outras aplicações, né? Então, pelo menos me parece bastante normal conceitos migrarem, né? Mudarem, as aplicações serem alteradas. E por volta de 1400, 1500, o empreendedor já não era só aquele intermediário. O termo empreendedor era aplicado como um gerente, né? Um cara que comandava grandes ações, grandes projetos de Estado. É como se fosse um servidor público, um secretário de Estado, vamos fazer um paralelo. Então era um cara que ganhava, era uma profissão, ele ganhava para gerenciar projetos grandes do Estado. Lembremos nós, que por volta de 1450, 1500 não existia nenhuma grande empresa, né? As grandes empresas, grandes corporações, não sei se vocês têm noção, se já passaram por administração aplicada em engenharia, algo assim, vocês sabem que nasceram lá no final de 1800 e início de 1900. As grandes corporações, de forma genérica, de forma geral, assim, ocorrem ali. Então, vejam, primeiro intermediário, Marco Polo, trabalhava, era empreendedor em troca de dinheiro. Depois, aquele servidor, aquela pessoa que trabalhava para o Estado, que trabalhava para os países para desenvolver projetos importantes. Fazia isso por quê? Por amor à pátria? Claro que não. Aliás, podia até ter, mas com certeza saía de casa porque ia ganhar dinheiro no final do mês. Depois disso, entre 1600, 1699, ali e tal, começou a ser aplicado o termo empreendedor para alguém que era contratado para assumir riscos, e aí então é como se fosse uma terceirização. Eu tenho um projeto importante, mas esse projeto tem risco. Que risco? Ele tem risco de dar errado financeiramente, eu posso contratar uma grande navegação e os navios todos afundarem, eu posso chamar alguém para fazer determinado tipo de trabalho, mas ao longo, né, dele realizar esse tipo de trabalho, esses riscos o consumiram seus recursos além do que ele imaginava, e eu já tinha firmado um contrato com ele. Então, o empreendedor passa a ser alguém que é contratado para assumir risco que o Estado já não quer mais. Então, contrata alguém para fazer uma grande navegação, descobrir as Índias, e se der certo, show de bola, eu já paguei pro cara, o que ele descobrir é meu. Se não der certo e ele morrer na navegação, bueno, o problema é dele. Se ele perder metade da frota, também o problema é dele. Tá? Depois disso, nós temos o advento do nosso sistema econômico atual.
com o capitalismo, né? No século XVIII ali. Ok? Então, assim, ó, 1700, 1799 está surgindo o capitalismo. E vocês já ouviram falar na figura do burguês, né? O pequeno burguês. Quem eram os burgueses? Aqueles que, depois com o rompimento do sistema feudal, enfim, eles foram jogados à própria sorte. Alguns deles tinham algumas aptidões, e essas aptidões eles começaram a transformar em produtos, né? Um fazia sapato, o outro fazia enxada, o outro fazia... E isso começou a se trocar. Esse burguês começou a fazer... E aí troca direto, tu não consegue trocar toda hora livro por blusão, né? Então tu tinha que eleger um meio de pagamento comum. Moeda, capital, financeiro. Daí o termo capitalismo. E aí com essas trocas, se eu compro, né, menos do que eu tenho em dinheiro, eu acumulo. Então, essa acumulação capitalista na figura do burguês. O burguês, então, no século XVIII, é o empreendedor. E, por fim, depois, né, da explosão, no bom sentido, né, das indústrias no início, final de 1800 e início de 1900, com as grandes empresas, os donos ou capitães de indústria dessas grandes empresas de sucesso passaram a ser reconhecidos como empreendedores. O que todos estes, de Marco Polo até Henry Ford, têm em comum? Todos eles eram empreendedores nesse contexto, como uma profissão. Todos eles trocavam, muito embora realizassem seus sonhos, fossem dedicados acima da média, persistentes, comprometidos, tal e tal e tal e tal, mas todos eles faziam isso por um objetivo. O objetivo final era ter lucro. Alguém discorda disso? Muito bem. Abram os microfones quando acharem que devem. O que é que tem, então, em comum desses caras todos? Que por cerca de 650 anos, o termo empreendedor foi vinculado a cifrão, a dinheiro, a lucro, a receber mais do que dá. Certo? Por isso, então, o termo empreendedor foi associado, desde a sua criação, até por volta, como eu disse, de 1959, 1960, à figura do cara que quer ter lucro. Que, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, sob a minha perspectiva, não há nada de errado querer ter lucro, tá bem? O que acontece, então, este é um dos grandes fatores que faz com que a gente se confunda ainda, né? Empreendedor é aquele que tem empresa, que não tem, né, que quer ter lucro. Só que, uma coisa importante que durante todo esse tempo, principalmente a partir de 1700 até 1959, só teve uma ciência que se preocupou de forma mais pesada, de forma mais fundamentada com a figura do empreendedor. O empreendedor foi estudo de caso da economia. E aí, então, claro, né, nós economistas sempre, ou a maioria das vezes, fazemos os nossos estudos baseados na escassez de recursos financeiros, enfim. E aí, então, de nós associarmos a figura do empreendedor ao empresário. Ao final da década de 50, início da década de 60, o mundo, de forma geral, começa a viver uma crise. Uma crise do regime fordista. Ford foi um gênio. Ele foi menos um gênio na montagem, né, do modelo T ou de outros carros, e foi muito mais um gênio econômico. Porque o que esse cara fez de diferente? Né? Cara, a teoria dele era a seguinte: quanto mais eu fizer, com os mesmos recursos, menor o custo médio de cada peça, de cada unidade, e com isso eu posso vender mais barato que a média dos meus concorrentes, porque a Ford não foi a primeira fábrica de carros do mundo, muito embora algumas pessoas achem, e eu posso vender por um preço mais barato, porque o meu custo é mais barato, e ter uma lucratividade ainda maior do que os meus concorrentes. Faz todo sentido isso.
não há dúvida. Só que tem um limite. E o primeiro limitador é que a sociedade tem que estar a fim de comprar tantas e quantas unidades tu tiver a fim de fornecer. E isso foi um erro, né? Só que até entre 1910 e 1960, todos os empresários embarcaram nessa onda. Muitos empresários, né? Muitos empresários embarcaram nessa onda. Então tu produzia, vendia. Chegou num momento, no início da década de 60, que começou a ter um limitador. A galera não... O quanto tu produzia não era o quanto você comprava, se demandava. E aí, então, os estoques começam a ficar cheios. Estoque cheio, se tu quer produzir a custo baixo, se o estoque está cheio, teu custo aumenta, porque mercadoria parada é custo. E aí, se tu tem custo alto, tu não desemprega máquina, né? As máquinas eu já paguei. Então, tu desemprega a mão de obra. Desemprega a mão de obra, diminui a renda, e se diminui renda, diminui o consumo. E aí a gente entra num funil que nos puxa para baixo. Certo? Então, ali, na década de 60, um cara chamado David McClelland, um psicólogo, começa a estudar a figura do empreendedor. O primeiro estudo dele é de 61, pelo menos o primeiro que eu li. E ele passa 40 anos da sua vida estudando sobre empreendedorismo e empreendedor. Ele é um psicólogo, e aí ele chega a uma conclusão que empreendedor é alguém que tem uma estrutura motivacional diferente. E mais, que o empreendedor é alguém que se move atrás de objetivos que podem ser lucro, mas podem não ser. Ah, Diego, tá de brincadeira, né, cara? Vai me dizer que empresário não se move por lucro. O estudo que ele faz em 61, com jovens que comandavam empresas, chega à seguinte conclusão. As pessoas fazem bem porque gostam do que fazem e se dedicam acima da média. E o lucro não é o objetivo, e sim a consequência de tu fazer melhor que os outros. Conseguem entender isso? Os economistas, meus colegas, diziam: a gente só sai de casa, a gente só faz as coisas objetivando o lucro. Por isso tem aquele cifrãozinho em vermelho ali. Os psicólogos comportamentalistas dizem outra coisa. Tchê, eu me envolvo, quem tem sucesso o tem porque se envolve de maneira mais intensa, mais comprometida, com mais planejamento, diminuindo riscos. E por ser tão bom no que faz, aí então a consequência disso é o lucro. Conseguem enxergar a diferença? Pensa no seguinte, eu não sei se... Né, alguém pratica algum esporte, tá? Sei lá, eu dou minha corridinha na Dom Joaquim. Por que eu dou essa corrida na Dom Joaquim? Alguma coisa me motiva. E com certeza não é medalha olímpica. Certo? Então eu não vou correr por causa da medalha olímpica. Eu vou correr, vou andar, porque alguma coisa me motiva. Não sei. Pode ser porque porque eu gosto de andar na Dom Joaquim, pode ser para emagrecer, pode ser. Mas o meu objetivo não é esse. Mas, óbvio, eu posso me dedicar tanto e gostar tanto que aí eu vou passando etapas, e aí chegar num índice olímpico. Mas se perguntar para as pessoas que jogam futebol toda sexta-feira de noite, ou jogam vôlei, ou jogam pádel, o sonho daquelas pessoas não é atingir o ápice da carreira. Elas saem de casa para fazer alguma coisa que gostam. Agora, tem pessoas que gostam, que têm aptidões, essas aptidões juntando com muito trabalho, com muito esforço, com muito conhecimento, muito estudo, aí ela tende a dar um resultado acima da média. E esse resultado acima da média, para o empresário, é lucro, para o cara do projeto social, menos cachorros na rua, é menos cachorros na rua, de um projeto social antidrogatização, é menos pessoas drogadas, entenderam? Sim? Sim. Eu não consigo enxergar. Tá? Então,
Vejam que esse é o grande divisor de águas. Durante 650 anos, o empreendedor é alguém que visa lucro, que visa dinheiro, que sai de casa porque quer dinheiro no final do mês ou no final de cada demanda, né, de cada atendimento que ele faz. Quando os comportamentalistas entram nesse jogo, o empreendedor passa a ser alguém que é alguém com uma motivação acima da média, que o David McClelland chama de autorrealização, perdão, e essa autorrealização é o motivador para tu fazer as coisas, e por fazer acima da média, tu tende mais ao sucesso. Então, os comportamentalistas, muito embora eu sendo economista, eles foram muito mais abertos nessa motivação. Né? Eles foram muito mais abertos e muito mais completos, imagino, porque assim, ó, se a minha grande motivação, minha autorrealização é abrir um negócio, ok, o meu grande objetivo no final do mês é lucro. Mas se eu organizar o time de terça-feira, o meu objetivo no final não é o lucro, é que esteja todo mundo reunido todas as terças-feiras para jogar bola. E a gente vai estar usando os mesmos comportamentos em intensidades diferentes, enfim, mas os mesmos comportamentos que um bilionário. Certo? Então, aí então a gente tem um conceito mais atual, que eu cheguei a trazer para você semana passada, que é um conceito que é colocado aqui, tá? Vocês sabem que na academia, nesse livro aqui, vocês sabem que na academia a gente não tem consenso de nada, né? Assim, né? Cada autor, eles vão se tornando mais importantes, vão trazendo conceitos, enfim. Eu gosto do conceito do Fernando Dolabella, que ele traz nesse livro, como eu disse, Pedagogia Empreendedora, e que ele ratifica no Oficina do Empreendedor, que a gente tem na nossa biblioteca aí, que empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o sonho em realidade. Ele ainda põe entre vírgulas, assim, não está completo ali o conceito, mas empreendedor em qualquer área, por isso que eu gosto do conceito dele, é alguém que sonha e busca transformar o sonho em realidade. Ele também é um dos caras que vai defender que empreendedor é uma forma de ver o mundo, tá bem? Então, nós temos aí na tela, né, Jean-Baptiste Say, que é considerado o pai do empreendedorismo, né, o cara que teve um dos estudos mais importantes lá em 1814, um economista também. Esse cara é extremamente importante, não há dúvida disso, né? Como eu disse, o empreendedorismo naquela época, né, principalmente no século que vinha nascendo o capitalismo, o empreendedorismo e o capitalismo foram desbravadores, né, foram revolucionários. Diferente do capitalismo que a gente tem hoje, né, em alguns graus assim muito diferentes. Né, ali nós tínhamos pequenos artesãos transformando o seu trabalho em dinheiro, e esse dinheiro, né, uma possibilidade de acumulação. Pela primeira vez no mundo se viu a possibilidade de uma pessoa nascer pobre e morrer rica, graças ao seu trabalho. Até então, no regime feudal, quem nascia pobre podia fazer muito bem o que fazia e ia morrer pobre, via de regra. Quem nascia rico podia fazer desgraçadamente mal o que faria, o que fazia, e às vezes não fazia nada, ia morrer rico. Pela primeira vez, por isso o capitalismo foi revolucionário nessa situação, porque se comprovou que o ser humano poderia, através do seu próprio esforço, além de nascer pobre e morrer rico, ainda deixar riqueza para gerações. Né? Então, não estou pondo aqui minha posição, contudo, o capitalismo foi bastante revolucionário. E a gente está falando ali a partir de 1700. Tem Adam Smith, Richard Cantillon, Jean-Baptiste Say, como eu disse, considerado o pai do empreendedorismo. Tem esse outro, né, que é o Joseph Schumpeter, que é um economista também, que já do final do século XIX, início do século XX, que é o cara que vai defender que empreendedor é aquele cara que gera o desenvolvimento econômico, tá? Ele não usa a palavra empreendedor sozinho, ele usa empresário e empreendedor, diferenciando o empresário típico, aquele que apenas reproduz o que já existe, daquele cara que cria coisas novas. E por essa introdução de novos produtos, de novos serviços, ele vai resolvendo problemas do mundo. E nessa resolução de problemas, ele vai gerando desenvolvimento econômico e social. Tá bem? E aí, como eu disse aqui, então, né, no final da década de 50 ali,
no início da década de 60, né, o primeiro estudo, como eu disse, do McClelland vem em 1961 nos Estados Unidos, chega no Brasil de a cavalo, como eu digo, né, não tinha internet na época, chega em 71 apenas, e então, né, ele desenvolve suas pesquisas a partir dos behavioristas, né, os comportamentalistas, a partir da década de 50, e graças a essa reconstrução do conceito, né, transformando de empresário para pessoa que sonha e busca realizar o sonho, é que nós temos essas possibilidades que eu coloco aqui. Né? Os empreendedores, eles estão em todos os lugares, tá? Nessa obra do Dolabella, ele vai dizer que o empreendedor ele pode ser um empregado, que ele vai ser o intraempreendedor, aquele cara com vontade de inovar, de fazer diferente. Tu pode ter o empresário, o empreendedor, desculpa, no governo, né? Aquele gestor público que busca recursos, que busca otimizar os recursos que tem. Eu posso ter empreendedores como pesquisadores, isso é bastante comum, a atividade de pesquisa tem muito a ver com, porque o pesquisador normalmente quer resolver um problema, né? O empreendedor tem isso, né? Os empreendedores podem ser, como tipicamente são reconhecidos, né, como microempreendedores, como empreendedores de empresas de pequeno porte ou de grande porte, e podem ser profissionais de ensino, de qualquer área. A gente pode ter aluno empreendedor, porque o que define, e eu vi isso no chat quando vocês responderam, perdão, no fórum que eu propus semana passada, 8 pessoas responderam, 9, desculpa, uma respondeu por fora, que vocês entenderam isso. Empreendedor é uma questão de comportamento, certo? E é graças a isso que a gente pode ter esses conceitos. Olha só, empreendedor social não tem como um de seus objetivos ganhar dinheiro. Prefere compartilhar seus recursos e contribuir para o desenvolvimento de pessoas, das pessoas. Graças também a isso, a gente pode ter um empreendedor coletivo, né? Conceito também que é dado pelo Dolabella, que é um empreendedor que, se o empreendedor social é aquele que enxerga o problema e busca resolver, muitas vezes em nome ou substituindo o próprio Estado, né, o próprio governo, muitas vezes. O empreendedor coletivo é aquele que antecipa um problema e busca com que determinada sociedade, determinado lugar, né, onde ele vive, enfim, não passe pelo problema. Então, é um cara proativo. Então, vejam, se não tivesse sido transformado, né, de empreendedor, aquele que busca dinheiro, para empreendedor, aquele que busca realizar o sonho, não poderíamos ter conceito de empreendedor coletivo, empreendedor social, intraempreendedor, empreendedor cultural, tá? E para encerrar o nosso encontro, claro, né, convidando vocês a lerem o texto que eu mandei para vocês, que acompanha esses slides, eu trouxe aqui conceitos de 3 autores aqui, né, brasileiros. Ó, o primeiro, Jacques Fillon, que é um canadense. Aí ele vai dizer que esses são conceitos que a gente pode usar hoje sem medo de ser feliz, tá? Empreendedor é alguém que concebe, desenvolve e realiza visões. Aí esse é um canadense, Jacques Fillon, que é um criador de uma teoria do comportamento, que é a teoria do empreendedor, desculpa, teoria visionária, mano. José Dornelas, empreendedor, que é o que eu mostrei este livro aqui para vocês. Empreendedor é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos, tem uma visão futura da organização. Por organização, já em sala de aula, já tive um feedback assim. Ah, Diego, mas ele está falando de organização. Organização é qualquer agrupamento com um objetivo comum, tá? Família é uma organização. A nossa aula aqui, esse agrupamento de alunos, professores, enfim, é uma organização. O IFSU não é uma empresa, é uma organização, tá? Mas o que eu mais gosto, como eu disse, é o mais simples e é barbadinha da gente gravar, empreendedor em qualquer área, alguém que sonha e busca transformar o sonho em realidade. Se o Jacques Fillon, né, canadense, traz a palavra visão, porque ele criou uma teoria chamada teoria visionária, o Fernando Dolabella, autor brasileiro, criou uma teoria chamada teoria do sonho. Por conta disso, ele usa muitas e muitas vezes a palavra sonho, não diferentemente como faz neste conceito. Com isso, senhoras e senhores, chegamos aqui depois tem um vídeo que eu deixei para vocês lá, o link, tá? Do José Dornelas, para vocês verem a cara desse mimoso, do nosso autor do maior best-seller de empreendedorismo do Brasil.
E aqui tem as referências. Desta forma, cumprindo o meu cronograma e o nosso, gostaria de saber de vocês se tem alguma dúvida. Eu sei que é corrido, isso normalmente eu faço em 1h30 e normalmente falta. Eu estou buscando me adaptar. Mas eu construí aquela timeline ali para nos ajudar, pelo menos a gente ver aqui. Quando é que começou e terminou esse conceito mais empreendedor, empresário, e quando é que começou e ainda não terminou, ainda bem, o empreendedor, alguém que busca realizar os seus sonhos. Temos perguntas? Professor? Sim, senhor. Então, assim, nessa ótica de dizer que o empreendedor busca os seus sonhos, a gente pode parar por aí ou tem que ter uma parcela Uma parcela, desculpa. Empreendedor? Uma parcela de sucesso. Ele tem que conseguir atingir esses objetivos para ser considerado um empreendedor. Pois então, olha só. Essa é uma outra vantagem que a psicologia nos deu entrando nessa discussão. Porque tinha isso também, né? O empresário não podia ser só empresário para ser empreendedor, tinha que ser um empresário de sucesso. Tá? Tanto é que a gente tem como referência lá em 1300 o Marco Polo, e depois em 1910, primeira metade do século XIX, o Henry Ford, por exemplo. Né? Como poderia ter o Toyota, da Toyota, Peugeot, enfim. O que acontece? Empreendedor, neste contexto, tem muito mais a ver com como tu encara o problema, e muito menos a ver com sucesso, dinheiro. Pensemos nós. Por isso fica muito mais difícil de identificar a figura do empreendedor, entende? Porque não é num lapso, num corte, numa sessão que tu consegues definir. É ao longo do tempo. Como ele se comporta frente aos problemas, como ele se comporta frente aos desafios, frente às demandas. Então, muito embora hoje nós reconheçamos, e se eu for chamar para você conversar, né, num evento, né, Day One, um evento de empreendedorismo, a gente tenda a trazer pessoas de sucesso, o empreendedor está talvez na barraquinha do cara que vende pipoca, entendeu? Tem menos a ver com esse sucesso geral e tem mais a ver com o objetivo individual de cada um. Lembra da autorrealização que eu acabei de falar? Então, por exemplo, foi o Gabriel, né, que abriu o microfone, é isso? Gabriel Rios, é isso? Só para eu saber com o que eu estou falando. Isso, professor, isso. Desculpa, Tá. dar uma olhada aqui. Não, tranquilo. Então, assim, ó, tem muito mais a ver com o que é sucesso para ti, entende? Se torna muito mais difícil pegar uma régua e dizer a partir daqui é empreendedor, a partir daqui não é. Por exemplo, se o meu grande empreendimento, tá? Como gestor público, é criar uma política de inovação, né? Sou coordenador da Coordenadoria de Inovação do IFSU, criar uma política de inovação que propicie que os alunos da engenharia, por exemplo, possam prototipar suas ideias até o momento de testá-las no mercado, e para isso eu preciso criar um mecanismo legal, uma política de inovação. Se eu conseguir realizar isso faz sentido para mim, entende? Então, eu estou sendo empreendedor porque eu estou dispondo de uma série de recursos, me dedicando acima da média que outros gestores não fizeram. Então, tem uma análise relativa, mas principalmente uma análise absoluta. Tu é que determina o teu objetivo. Formar-se num curso difícil como é o da engenharia, certo? Não exige de vocês persistência, comprometimento, busca por informações acima da média dos outros cursos. Eu tenho convicção que exija. Tá? Se alguém quiser abrir o microfone, eu acho que eu vou ter 100%, né, de que vocês têm que se dedicar acima da média. Isso é um comportamento empreendedor, porque muitos colegas, e não nos cabe, pelo menos a mim não cabe juízo de valor nisso, desistiram na metade do caminho. Mas o empreendimento de vocês é formar-se. E o comportamento típico empreendedor está presente nisso, a fim de que vocês atinjam o objetivo. Então, vocês estão empregando recursos,
tempo, conhecimento, dinheiro, por mais que seja público, tem dinheiro, tem que ir, tem que botar crédito para acessar as aulas, tem que pagar a internet. Então, consegue entender isso? Autorrealização é algo muito próprio de cada um. Então, o empreendedor tem muito mais a ver com o que eu entendo por sucesso e como eu vou atrás dele. Porque a maioria das respostas na vida é não e a maioria das portas é fechadas. Tem gente que vai se condicionar a simplesmente aceitar nãos. Mas tem gente que vai dizer não, mas por que não? Ah, porque não está bem feito, então eu vou fazer melhor. Ah, não, porque não é assim, porque nunca foi assim. Essa é uma resposta bem típica, né? Nunca foi feito assim. Ótimo, então é para isso que eu tô aqui, para mudar esse paradigma, para quebrar esse paradigma. Não sei se te respondi, Gabriel, mas juro que tentei. Tem muito menos a ver com uma régua de sucesso reconhecidamente global, geral, mas tem muito mais a ver com a minha busca por autorrealização, que pode também ser um sucesso estrondoso, um novo Facebook, ou, enfim. Certo? Tá bem, professor, respondeu sim. Obrigado. Tá. Mais alguma pergunta, gurizada? Fiquem à vontade. Eu gosto mais dessa parte das perguntas do que ler. Vocês sabem ler tão bem quanto eu, enfim. Certo. Beleza. Bueno, gurizada, para essas 15 pessoas que estiveram aqui, foi um prazer. Peço desculpas mais uma vez pela barbeiragem do início da reunião, vou tentar não cometê-la novamente. E vamos tocar em frente. Semana que vem, se vocês puderem conversar com seus colegas, vai ser muito legal ter mais gente na sala, muito embora mais importante para mim sejam todas aquelas pessoas que estão interessadas. Mas não esqueçam que é baseado no encontro da semana que vem, que temos a nossa primeira avaliação. Show? Muito bem. Muito obrigado. E nos vemos, para aqueles que tiverem dúvida, amanhã, das 2 às 3 da tarde, claro. E para aqueles que não, nos vemos na próxima semana, 7h30, com a presença do nosso convidado Samuel Ongarato. Feito, senhores. Valeu, professor. Boa noite.